vamos continuar a nossa exposição na carta de Paulo aos Efésios. Amém? Aos visitantes, Deus abençoe. Capítulo 3 de Paulo aos Efésios. Nós vamos continuar com as nossas exposições. Um negócio para falar aqui, vou deixar para falar no final. Vou falar não, porque sempre que eu falo dá errado. Capítulo 3 de Paulo aos Efésios. Nós vamos do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, está falando do Antigo Testamento, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo. Por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Sua palavra, Senhor. Sua palavra. Nós oramos para que esta hora, mais uma vez, seu Espírito a vivifique e aplique aos nossos corações a verdade do Senhor. Texto tão precioso, tão profundo quanto este, Senhor. E é uma pena se ele passar batido e servir única e exclusivamente para juízo após ouvirmos o texto. Que ele sirva para edificação, para encorajamento, que ele encha o coração da igreja aqui reunida, e caso haja um infiel, que ele converta o infiel para a glória do seu nome, para a honra do seu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a sua palavra com os ouvidos do coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu atualizar aqui nossa timeline, né? Nós já estamos praticamente na metade da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E de onde a gente está vindo? Onde nós começamos a nossa caminhada? Nós começamos com o apóstolo Paulo preso. Ali no início da década de 60, do primeiro século, o apóstolo Paulo está preso. Em Roma, numa prisão domiciliar, isso em função da sua atividade ministerial. E, estando preso por causa do seu ministério, Paulo escreveu 4 cartas a igrejas específicas. Na verdade, a terceira a uma pessoa específica, a carta a Filemão, que junto com ela, Colossenses, Filipenses e Efésios, aproveitando o ensejo de estar apenas preso numa prisão domiciliar e não condenado à morte, como na sua segunda prisão. E é de lá que o apóstolo Paulo ouve algumas coisas acerca dos cristãos da Ásia Menor. A gente tem, obviamente, clareza de que a igreja em Éfeso era a igreja mais proeminente, uma vez que a igreja, ou que Éfeso era a capital da Ásia Menor, mas essa carta aqui é para os crentes da região da Ásia Menor, que uma vez lida na igreja de Éfeso, deveria circular por ali. E qual é a intenção do apóstolo Paulo ao escrever essa carta? Paulo queria encorajar os cristãos da Ásia Menor
a fim de que eles não ficassem aflitos por ter o seu líder mais significativo preso, como se aquilo fosse um problema propriamente dito. Paulo está preso, mas não tem um problema muito grande com isso não, a gente vai ver no texto, inclusive. Então ele precisa encorajar a igreja e dizer à igreja que não é um problema o fato dele estar preso e também não é um problema caso ela também, a igreja de Jesus Cristo, passe por algumas questões. Uma vez que eles estão inseridos no cumprimento do grande propósito de Deus, que é reconciliar todas as coisas afetadas pelo pecado, divididas pelo pecado, na pessoa bendita de Cristo Jesus. É o que a gente viu, num primeiro lugar, pensando no encorajamento de Paulo a essa igreja local e também a região da Ásia Menor como um todo. No capítulo 1, no versículo 9 e 10, Paulo diz, era um mistério, estava oculto no Antigo Testamento, mas Deus tem um plano. E o plano de Deus é pegar a bagunça do universo, e arrumar essa bagunça na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pegar todas as peças espalhadas no tabuleiro do universo e arrumar essas peças na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ele caminha um pouco com o texto, ele faz uma oração para que os crentes entendam que eles fazem parte desse grande plano como peças principais no plano de Deus. Depois ele passa para o capítulo 2 e ele mostra para nós que dentro dessa arrumação cósmica, dessa reconciliação cósmica, onde Deus está por meio de Cristo reconciliando todas as coisas consigo mesmo, a igreja tem um destaque. Ainda que Deus queira arrumar todo o universo, é da vontade de Deus que no centro dessa arrumação esteja a igreja. E por meio de Cristo Jesus, aqueles que estavam longe de Deus, Ele está trazendo para perto. Por meio de Cristo Jesus, aqueles que estavam perdidos estão sendo salvos. Por meio de Cristo Jesus, como ele diz no capítulo 2, no início do capítulo, aqueles que estavam mortos sejam revividos. Segunda metade do capítulo 2, aqueles que estavam longe da comunidade de Israel, longe da presença de Deus, longe de Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, sejam aproximados por meio do sangue de Jesus Cristo. Então essa é a nossa timeline até agora. Paulo está preso, quer encorajar os cristãos da região da Ásia Menor. Para isso, ele explica o grandioso plano de Deus, que é arrumar todo o universo em torno da pessoa de Cristo Jesus, reconciliar todas as coisas que foram afetadas pelo pecado na pessoa bendita de Cristo Jesus, e de tudo que Deus está reconciliando, o principal é o povo dele, a saber, a igreja. Amém? Essa é uma introdução para a gente não perder o fio da meada. Deus está arrumando todas as coisas, reconciliando todas as coisas com Ele mesmo, dentre as quais a igreja é a principal. Ele está reunindo um povo para si. No final do capítulo 2, ele fala que esse povo é a família de Deus. Ele fala que esse povo são os cidadãos da pátria eterna. Ele fala que esse povo são as pedras vivas que formam um edifício onde o Espírito de Deus vai habitar eternamente. Então, o que Deus está fazendo no mundo é reunir todas as coisas na pessoa de Cristo, onde a primazia da reconciliação recai sobre a igreja. Quando ele chega no capítulo 3, ele vai fazer ou iniciar mais uma oração. Isso é legal, isso é lindo, irmãos, é maravilhoso. Paulo ensina e ora, para que o ensino surta efeito. Paulo explica e ora, para que o ensino seja assimilado. Ele ensinou sobre a nossa eleição, sobre a escolha de Deus acerca da nossa salvação, ou para a nossa salvação, e orou. Capítulo 1, versículo 15. Depois ele explica que nós estávamos mortos e afastados de Deus, e agora ele vai orar de novo. Para quê? Para você entender isso. Aqui ele vai começar uma oração e ele quer que os seus ouvintes entendam isso. E, irmão, que o Espírito de Deus te faça entender. Se você não entender onde você está, diante de Deus em Cristo Jesus, você não vai desfrutar da sua posição.
Você não vai desfrutar da sua posição. Ainda que você participe da igreja, ainda que você seja abençoado por algumas coisas, através de algumas coisas, ainda que Deus esteja mudando a sua vida, esteja transformando a sua vida, enquanto você não... Irmão, é como se você usasse a inteligência artificial só para fazer pesquisa. O Google já fazia isso. Amém? Inteligência artificial é para você fazer outras coisas mais profundas. Mas como você não sabe o que ela pode te ofertar, você fica perguntando, né? Quem descobriu o Brasil? Então, assim, quando você não sabe os direitos que tem, quando você não sabe a posição que se encontra, o lugar onde você está, quando você não entende quem você é diante de Deus, as bênçãos que realmente te alcançaram, você vai viver uma vida medíocre, uma vida rasa, uma vida aquém daquilo que poderia viver se você soubesse de fato onde você está por meio de Cristo Jesus. Lembra do capítulo 1? Como é que ele começou? Ele vos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, onde Cristo está, a igreja está. E Paulo vai deixar isso muito claro para nós, né? Paulo vai deixar isso no versículo 1, no capítulo 3, muito claro. Então a gente está na expectativa de, através das exposições dessa carta, você saiba que você é eleito, escolhido por Deus, chamado por Deus, estava longe, foi aproximado, você queria pista, farra, queria andar nos seus próprios caminhos, o Espírito de Deus convenceu do pecado, da justiça, do juízo, te trouxe para perto. Nós queremos que você compreenda que você estava morto em suas ofensas, em seus pecados, andava segundo o mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da própria carne, mas ele vos vivificou. A ideia da exposição dessa carta é dizer para você, Deus tem um plano glorioso de fazer com que todas as coisas vão ser reconciliadas por meio de Cristo Jesus, dentre as quais a principal é você. Ele quer ser seu amigo. Consagrada diácono. Porque pastor é a Luane. Ela me serve melhor que você. Cadê a Luane? Estamos juntos. Ela é pastora. Então, qual é a bênção da igreja? Uma casa nova? Irmão, se ficar alguma coisa presa aqui em mim, vocês falem. Esse papel não é mole, não. Qual é a bênção da igreja? Uma casa nova? Um carro novo? Ir para o Leblon? A bênção da igreja é que a igreja, antes de ser igreja, era um grande cemitério. Nós éramos um grande cemitério, nós estávamos longe de Deus, afastados de Deus e mortos. A bênção da igreja é que nós estávamos tão distantes de Deus que a nossa vida só servia para ser descartada num lugar que a Bíblia chama de lago de fogo. A bênção da igreja é que a igreja estava tão distante de Deus, tão longe de Deus. A exposição da semana passada falou muito bem disso, né? As pessoas não imaginam isso, que Deus se revelou primeiro a Israel. Irmão, pensa no Israel primitivo e antigo. Ele está tão distante de nós, tão longe de nós, que era inconcebível alguém fazer parte do povo de Deus estando tão longe, morando em Campo Grande. Mas o evangelho chegou até nós. Alguém pregou para você, alguém te evangelizou. A palavra da fé em Cristo Jesus chegou até você e você, por meio da pregação do evangelho, se tornou crente e abençoado. É isso que essa carta quer comunicar a princípio. Deus tem um plano e neste plano ele quer você. Ele quer reconciliar você. Ele quer reviver você e ter comunhão com você por meio de Cristo. Amém? Aí como é que ele começa o capítulo 3? Por essa razão. Qual razão? Pelo que Paulo vai iniciar essa fala agora? Por tudo que ele falou até então. Por essa razão, faz com que nós olhemos para trás. Olhemos para trás. Por tudo que eu falei até agora, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês aos gentios, dá um pulo lá para o versículo 14, que a gente nem vai falar dele hoje. Por essa razão, de novo, tá vendo? Por essa razão. É porque depois do versículo 1, segura aí um pouquinho. O que vai acontecer depois do versículo 1? Uma digressão. Eu tenho certeza absoluta que Paulo tinha TDAH. Tenho certeza. Lê as cartas dele, que você vai ver ele começando um assunto e antes de terminar ele entra no outro.
Toda hora ele faz isso. E ele vai fazer isso aqui agora. Paulo vai começar a orar, ou ele vai introduzir uma oração que é essa aqui. Por essa razão eu me ponho de joelhos. Ele vai orar para que os irmãos entendam a bênção que os alcançou. Mas antes de chegar na oração, ele entra numa digressão. Para quê? Para que ele explique de novo o quão abençoados nós fomos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então a oração que ele vai iniciar é essa aqui. Mas como ele entra num assunto e daqui a pouco está em outro, igualzinho eu. Eu sou isso aí mesmo. Começo a falar de A, termino no Z. E daqui a pouco tem que voltar para o A, porque tem que encerrar o assunto que eu comecei. Paulo é isso. Então, ele não vai fazer a oração de imediato, porque em algum momento, por alguma razão, ele entrou num outro assunto que não era a oração que ele tensionava começar. Mas vamos ver o que ele diz então, já que ele não orou de imediato. Vamos voltar ao versículo 1 aqui, para a nossa compreensão de algumas verdades que Paulo coloca no texto, fazer algumas aplicações práticas e irmos para casa para a glória de Deus Pai. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, vamos parar aqui agora, porque isso é importante. Lembra que eu te falei que a ideia do Paulo é encorajar os irmãos que estavam tristes porque ele está preso? Paulo está preso, mas ele sabe perfeitamente, ele entende perfeitamente que ele não está preso por Roma. Na cabeça de Paulo, não é Roma que o prendeu. Na cabeça de Paulo, não é um império romano que o cativou. Na cabeça de Paulo, Paulo é um prisioneiro de Jesus. Isso aqui é lindo. Olha para mim que isso aqui é sensacional. São aqueles textos assim que mudam a nossa mentalidade acerca de alguns problemas da vida. Então, por que Paulo chega à conclusão que ele é um prisioneiro de Cristo? Por que ele chega à conclusão que o problema dele, ou a prisão da vida do apóstolo Paulo, não é a prisão física dos romanos, mas uma prisão na pessoa de Cristo Jesus? Porque se ele não tivesse servindo Jesus, pregando o evangelho, anunciando o reino, obedecendo Jesus, ele não estaria na cadeia. E não existe alguns problemas que a gente só entra porque está servindo ao Senhor? Tem ou não tem? Que tu olha assim e tu fala, pô, mas se eu não fosse crente, meu irmão, eu não tinha essas batalhas aqui. Se eu não fosse fiel a Deus, eu não estava preso nisso. Eu, como pastor, posso falar isso seguramente. Se não fosse a igreja de Jesus, minha relação com ela por meio de Cristo, eu estava agora na praia. Estava aqui suando nesse calor. Eu não teria ficado até as 2 da manhã estudando ontem e ter levantado às 5 hoje para terminar o sermão. Irmão, a hora que eu levantei da cadeira para assumir o microfone, o pessoal do trabalho me chamou. Pessoal do trabalho, estou trabalhando, está rolando agora. Vocês estão vendo o Alex por aqui? O Alex está trabalhando hoje, a gente está na Black Friday. Quem conhece a minha atividade profissional sabe que é o terror. Mas já mandei a mensagem nesse telefone e falei, fica ligado aí. Aí quando acabar o culto eu vou correr de novo, não podia estar tranquilo em casa, com o notebook na barriga e vendo algum jogo do campeonato inglês, ventilador na cara. Mas eu sou um prisioneiro de Jesus, irmão. E quem é prisioneiro de Jesus precisa entender que vai entrar em alguns lugares que nem sempre vão ser confortáveis por causa de Jesus. Quanto mais rápido eu entender que os desconfortos do meu serviço cristão é sobre Jesus em primeiro lugar e não sobre Roma, não sobre os problemas dessa vida, eu fico mais tranquilo. Porque a verdade é, ficar preso por alguns irmãos não vale muito a pena, não. Mas ficar preso por quem morreu na cruz no meu lugar, entregar a minha vida por aquele que entregou a vida por mim. Não, fala a verdade. Quando tu olha para algumas pessoas, para algumas circunstâncias, quando tu vive algumas situações, tu fala assim, cara, eu não tinha por que passar por isso. Mas quando tu olha para o Cristo crucificado, morto, moído, no meio do seu lugar, perdoando os nossos pecados, todo sacrifício é pouco, qualquer prisão é coisa pouca. Jesus Cristo é digno, como diziam os morávios, o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Tudo que entregarmos é muito pouco para esse Deus que nos deu seu Filho. Então Paulo não é um prisioneiro de Roma, é um prisioneiro de Cristo. Eu não estou aqui por causa de Roma não, gente, eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui porque eu sou fiel ao ministério que recebi, ao ministério que ele
me delegou. Sou um prisioneiro de Jesus. Mas não só por Jesus apenas, o que já é suficiente. Mas também por amor a vocês. E aqui é um homem muito maduro, porque nem sempre a gente faz o que tem que fazer por amor, não. Vou te falar, às vezes é na obrigação. Só que Paulo é o tipo do cara que já entendeu, na pessoa de Cristo Jesus, que ele também não é digno de muita coisa, não. Na verdade, não é digno de nada. Então, quando você entende em Cristo Jesus que Jesus é digno, você olha para frente, para o outro, para o alvo do seu serviço, e como você foi servido por Cristo em amor, você também serve o outro em amor. Paulo só ama a igreja porque foi amado por Jesus. Paulo está preso por Jesus e por isso serve a igreja amorosamente. Então, hora ou outra, um líder cristão, um pastor, ou você que está envolvido ativamente com a igreja local, pode pensar, pô, meu irmão, que peleja. Mas quando você olha para a cruz de Cristo, você vê razão suficiente para entregar toda a sua vida. Mas mais do que isso, você vê também um exemplo de alguém que morre por pecadores, sendo inocente. Então, por que Paulo ama os gentios? Por que Paulo entrega a sua vida amorosamente pelos gentios? Porque quando ele olha para aquela cruz, a única coisa que ele vê é o amor de Deus derramado na pessoa do seu filho. Logo, se Cristo me amou e entregou a vida por mim, eu fico preso por ele e também entrego minha vida por amor àqueles que precisam do meu serviço cristão. Então, para a gente andar aqui e entrar na digressão do apóstolo Paulo, é preciso que nós entendamos isso, irmão. Paulo é o tipo de gente que a gente carece muito ter no nosso meio, que já entendeu quem é a base do seu serviço. E a base do serviço do apóstolo Paulo é a pessoa de Cristo, que faz ele amar aqueles que ele ainda nem conhece. Paulo sai em missão atrás de pessoas que ele nunca viu na vida, mas que ele sabe que estão lá e precisam do evangelho. Paulo largou toda a pompa da alta sociedade judaica para pregar o evangelho a um grupo de pessoas que estavam, como diz o capítulo 2, fora da comunidade de Israel. Irmão, se isso não for uma obra poderosa do Espírito de Deus no coração de alguém, não pode ser outra coisa. Me permita lhe dizer, meu irmão, minha irmã, só por meio de Cristo nós vamos conseguir servir a Deus de verdade. Se o seu serviço for filtrado nos problemas dessa vida, nas dificuldades dessa vida, você não terá força suficiente para ir adiante, nem ir à cadeia, como o apóstolo Paulo foi. Mas se for por meio de Cristo, você vai fazer isso e ainda vai fazer em amor por aqueles que serão objeto do seu serviço, da sua entrega. Nesse caso, os gentios. E a pergunta que fica é: quem é que tem recebido o seu serviço amorosamente, não porque você é um escravo da igreja, mas porque você é um escravo do Cristo? Paulo é um prisioneiro de Cristo. E por isso ele ama a igreja de Deus a ponto de entregar a sua vida por ela. Amém? E aqui nesse momento, no versículo 2, é como se ele abrisse um parênteses. Eu vou ler o texto para você entender exatamente o que está acontecendo. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, ele deveria continuar assim, me ponho de joelhos, que é o que está no versículo 14. Mas ao invés de ir para o me ponho de joelhos, ele diz: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Ou seja, é como se ele estivesse abrindo um parênteses e antes de ir para a oração, ele diz: eu vou orar para que vocês entendam, se é que vocês compreendem e têm isso em mente. Ou seja, ele abre um parênteses e agora ele vai falar sobre a bênção que Deus derramou sobre os gentios por meio do ministério dele. E que bênção foi essa, Wesley? Vamos ler. E se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação, o que é dispensação aqui? Dispensação nada mais é do que um encargo, do que uma responsabilidade. Paulo recebeu da parte de Deus a responsabilidade de pregar o evangelho da graça aos gentios. É o que ele quer dizer. A dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação, Paulo recebeu de Deus uma revelação, lembra? Que Paulo em várias cartas ele diz: o que recebi do Senhor também vos entreguei. O que recebi do Senhor também vos entreguei.
Aos Gálatas ele diz que quando ele se converteu, ele não consultou nenhum apóstolo. O próprio Cristo se apresentou para o apóstolo Paulo e o incumbiu de pregar aos gentios. Então, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, essa palavra é muito importante no contexto, conforme escrevi há pouco resumidamente, ele está falando do capítulo 2 e também do capítulo 1. Ele escreveu resumidamente o que era o mistério que estava oculto no Antigo Testamento. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, que outras gerações são essas? O Antigo Testamento, não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Vou parar aqui, que a gente já vai acabar. Pode acreditar no que eu estou te falando. Nós vamos acabar já. Qual é a bênção, irmão, que está sobre a igreja? Você que é de Campo Grande, que é de Cosmo, que é de Guaratiba, vou falar a mesma coisa que eu falei na semana passada. Você é judeu, irmão? Você é judeu? Você nasceu na tribo de Benjamim, na tribo de Judá? Você nasceu numa tribo dessa? Então as promessas de salvação que estavam sendo dadas no Antigo Testamento para o povo judeu não deveriam me alcançar, não deveriam te alcançar. Não só existe igreja, porque o Evangelho atravessou todos os tempos, todas as eras e chegou em Campo Grande. Se isso não for extraordinário aos seus olhos, você não entendeu o mistério que foi revelado pela pregação do Evangelho. Qual é o mistério? O mistério que Deus queria salvar gente além de Israel. O mistério é que Deus queria reunir um povo. Lembra que ele falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Irmão, Deus não estava olhando só para judeu. Deus não estava olhando só para Abraão. Deus não estava olhando só para Israel. Deus estava olhando para Campo Grande, Bangu, Cosmo, Santíssimo, Paciência, Santa Cruz. Irmão, Deus estava olhando para esse lugar onde nós estamos e desejando salvar gente aqui. E a pergunta que fica, tu acha que foi trabalhoso ou não o Evangelho chegar até nós? É porque a gente não pensa nessas paradas. Essas coisas vão passando batidas, a gente nem imagina que o Evangelho chegou até nós através de tanto trabalho. Através de alguns mártires que entregaram sua vida, derramaram seu sangue. Através de algumas pessoas que abandonaram casa, pais, filhos. É só ler um pouco de história da igreja que você vai ver os grandes movimentos de evangelização mundial, de pessoas que abandonaram tudo para cumprir o ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho quer dizer, eu tenho gente em Campo Grande, eu quero alcançar aquele povo lá. Aí eu te pergunto, você se considera um abençoado ou não? Quando o mistério da revelação do Evangelho alcançando gente igual a mim, gente igual a você, se deu no tempo e no espaço e nós agora somos parte do povo de Deus. Você não se sente abençoado por isso? Quem foi que te evangelizou, irmã? Foi minha avó. Quem evangelizou tua avó? Quem evangelizou a pessoa que evangelizou sua avó? Quem evangelizou a pessoa que evangelizou a sua avó? Quem evangelizou a pessoa que evangelizou a pessoa que evangelizou a pessoa que evangelizou sua avó? Isso é o evangelho caminhando na história para chegar até você, cara. Hoje você era para estar perdido, entregue às baratas, morto. Hoje era para estar na cachaça, na bebida, no engano, na inveja, na mentira, na prostituição, na drogadição. Mas o evangelho atravessou a história e chegou na sua história. Deus naquela época usou o apóstolo Paulo, mas depois do apóstolo Paulo foi levantando outras pessoas, a fim de que nós, hoje, século 21, hoje é dia 30 de novembro de 2025, o evangelho tivesse aqui sendo pregado e Deus estivesse dizendo para você, você foi abençoado, você é privilegiado, você faz parte de algo que não deveria fazer. De novo, tu é judeu, irmão? Tu tem a Torá em casa, de cabeça, gravada? Seu pai é judeu? Se nós não somos judeus por natureza, e isso não quer dizer que o judeu é de fato o povo de Deus,
mas dele saiu tudo aquilo que Deus desenvolveu como seu plano absoluto. Se você não é judeu e faz parte do povo de Deus, é porque uma grande obra foi feita. E essa era a hora que a gente deveria dizer glória a Deus. Não precisa dizer mais não. Você salvo é um milagre. E não só um milagre da regeneração no seu coração, você é um milagre da história. Lá no passado, por isso que no capítulo 1 ele diz que antes da fundação do mundo nós fomos eleitos. Porque antes da fundação do mundo, Deus já estava olhando o ano de 2025. Deus já estava olhando essa reunião, onde o povo lavado, salvo, remido, transformado, mudado, pelo quê? Pelo evangelho pregado por Paulo, pelo evangelho pregado por Pedro, pelo evangelho pregado pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos homens da história, por esse evangelho que está sendo anunciado aqui. É a única coisa que pode fazer do homem família de Deus e membro do corpo de Cristo. Então é isso que ele está explicando nessa digressão. Se é que vocês ouviram falar da graça que me foi confiada. Qual foi a graça que foi confiada a Paulo? O evangelho que coloca gentil e judeu num corpo só. Ou seja, o evangelho que faz de perdidos a igreja do Senhor. Se isso não for o suficiente para você saltar de alegria, pular de alegria e louvar o Senhor, não tem mais nada que vá fazer isso, irmão. Se você não honrar o Senhor, porque o evangelho da graça te alcançou por meio de Paulos, Pedros, Joãos e assim sucessivamente, você não tem mais o que esperar dessa vida. Paulo está dizendo a essa igreja: vocês foram alcançados no tempo e no espaço, quando essa ideia ainda era um mistério. O evangelho foi revelado e vocês agora fazem parte da família da fé. Versículo 8, para a gente... Falei que eu vou encerrar já. A mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça, dado esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Está pensando que ele está falando de dinheiro, irmão? As insondáveis riquezas de Cristo, ou a beleza, a grandeza, a excelência, o valor que realmente reside na mensagem do evangelho é o fato de que Deus, por meio de Cristo, salva pecadores. Isso que é belo. Isso que é rico. As riquezas do evangelho é que Deus salva pecadores, que Deus transforma vidas por meio desse evangelho pregado, anunciado, proclamado. A beleza do evangelho não é que você vai entrar aqui feio, vai sair bonito, vai entrar solteiro, vai sair casado. A beleza do evangelho é que você não era povo, que você estava morto, que você estava longe. Nós estávamos distantes de Deus e Ele, por meio de Cristo Jesus, nos aproximou. Não tem nada mais rico e mais belo do que isso. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então isso era um mistério oculto. Agora está revelado por quê? Porque a vontade de Deus é salvar a gente de todo lugar. A vontade de Deus é salvar a gente igual a mim, igual a você. O judeu ainda era moralista. O judeu ainda respeitava a Torá na medida do possível. E você, irmão? Não respeitava nem as regras que você estabelecia para si mesmo. Auto-sabotava o tempo todo. Nós, éramos tão rebeldes que nem aquilo que nós determinávamos para a nossa própria vida nós tínhamos condição de obedecer. O judeu ainda tinha um compromisso, mesmo que religioso, com a lei. E você, irmão? E nós, irmão? Nós estávamos tão longe de Deus. É o que eu falo aqui, o meu testemunho pessoal. Eu sei de onde eu vim da lata do lixo. Vim da lata do lixo, pobre, miserável, pecador, longe de Deus, cheio de vícios, cheio de tudo, cheio de tudo. Mas um belo dia o evangelho, o poderoso evangelho alcançou meu coração, irmão. E hoje a única coisa que dá sentido à minha vida é como o apóstolo Paulo, estando preso ou não, proclamar esse evangelho aos homens e dizer aos homens: venham a Cristo porque há salvação nele. Venham a Cristo porque existe redenção nele. Venham a Cristo porque todos os nossos problemas são solucionados nele. Eu estou falando de dinheiro? Não. Eu estou falando da condenação eterna. Eu estou falando de irmos ao inferno. Eu estou falando de morrermos sem salvação. Tudo isso é resolvido na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estava oculto e agora foi revelado pelo Santo Evangelho. E isso
Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A palavra grega que é usada para multiforme aqui é a palavra que é usada para as muitas facetas de um diamante. Já viu que um diamante lapidado ele tem muitas faces? E aí você vai olhando assim e ele vai refletindo várias coisas. A sabedoria de Deus é como um diamante com muitas faces. Você olha de um lado, ela te mostra uma coisa. Você olha de outro, ela te mostra outra coisa. Até que quando você olha o diamante como um todo, você consegue ver a preciosidade da obra de Deus. Estava oculto e agora está revelada a multiforme sabedoria de Deus. Deus tem, irmão, um plano desde a eternidade passada e Ele revelou agora. Nós conhecemos agora. E não só nós. Olha o que esse texto diz. Isso aqui parece coisa de filme de ficção. Eu estou dizendo isso desde o início dessa carta. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades nas regiões celestiais. Olha para mim, nem os anjos conheciam o plano de Deus de fazer a igreja do jeito que ela é. Aqui, ele não está falando só de demônios, mas de todos os seres angélicos e espirituais nas regiões celestiais. É como se os demônios e os anjos ficassem olhando para a terra e se perguntando o que ele está fazendo. O plano de Deus antes da fundação do mundo era do Deus Trino. Quando Deus cria o homem, diz o texto, que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O plano de criar o homem era só do Deus Trino e não de anjos. Os anjos estão olhando, o que ele está fazendo ali? Um bonequinho de barro? Vamos ficar aqui olhando para ver qual é. É o que esse texto ensina para a gente. Esse texto está ensinando isso. Que desde que Deus criou todas as coisas, os anjos não sabem o que Deus está fazendo. E aí, a revelação vai se desdobrando. A história vai aparecendo. Até que quando Cristo, na plenitude dos tempos, aparece, morre no lugar dos pecadores. E os apóstolos e profetas começam a pregar esse evangelho. E Deus começa a salvar as pessoas. Até os anjos ficam sabendo que o plano eterno de Deus é salvar um povo e reinar sobre ele eternamente. Até os anjos sabem, irmão, que o que Deus está fazendo agora, no tempo e no espaço, não é dar dinheiro para as pessoas, carros novos para as pessoas, não é colocar ninguém numa casa melhor. O que Deus está fazendo é salvar pessoas da perdição e colocar essas pessoas no seu povo, chamado igreja bendita. Por isso, por meio da igreja. A igreja é a forma como Deus comunica a toda a existência que o plano dele está sendo levado a cabo. Não parece coisa de filme? Qual é o nome dessa série aí que o pessoal está tudo... Essa aí que está todo mundo pegado nela? Isso. É isso. Né? Um mundo paralelo. Nunca pensou nessas coisas, irmão? Um mundo paralelo, um mundo espiritual. As regiões celestiais. O que Deus está fazendo. Né? Isso é uma maneira do próprio Deus aguçar a nossa imaginação, a fim de que nós entendamos que ficar pensando nas coisas desse mundo é muito raso. Irmão. Pensar que o plano de Deus para a sua vida se resume a como você vai estar daqui a 10 anos. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Irmão, de preferência com Cristo. Preferência logo com Cristo, logo. Mas se for a vontade de Deus que eu fique aqui para dar fruto. Porque eu morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Então, por meio da igreja, Deus está revelando esse plano, irmão. De fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, inclusive um povo feito de judeus e de gentios, feito de campograndenses e de banguenses. A igreja é feita de gente de Bangu e de gente de Campo Grande, irmão. Você já pensou nisso? Que você está no mesmo lugar em Cristo Jesus do que o pessoal que está lá agora na Penha. Irmão, até o povo da Baixada. Até da Baixada, foi mal, mas a Baixada, irmão, teve que passar lá com força. Brincadeira, gente, nada contra a Baixada. Irmão, brincadeiras à parte, Deus colocou num corpo só, na igreja, todos aqueles que hão de ser salvos. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Está vendo? O eterno propósito de Deus, irmão,
que ele estabeleceu em Cristo Jesus é fazer de você que é salvo o povo dele. E por meio de Cristo Jesus, diz o versículo 12, temos ousadia, acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Por isso que Paulo fica preso e fica tranquilo. Por que ele está preso e tranquilo? Porque por meio de Cristo Jesus ele tem acesso a Deus com confiança. Irmão, tu pode estar preso na sarjeta, dobrou o joelho e já entra na sala do trono, por meio de Cristo. Não importa onde um crente esteja, irmão, se você é crente de verdade por meio de Cristo, você tem acesso ao Criador do universo. Ao Criador do universo. Você tem acesso ao Deus que elaborou esse plano bendito de fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, dentre as quais a igreja é a principal. O escritor aos Hebreus diz, capítulo 4, versículo 16, que nós devemos entrar confiadamente diante do Senhor, para acharmos diante dele graça e misericórdia para um momento oportuno, para sermos socorridos. Em outras palavras, depois que nós nos tornamos igreja por meio de Cristo Jesus, aquela distância que existia entre nós e Deus acabou, agora a gente tem acesso. Irmão, tu já se sentiu sozinho na vida? Sozinho? Como ele diz no capítulo 2, no versículo 11, 12, sem Deus no mundo. Quem já se sentiu sem Deus no mundo? Sozinho, mal, abatido, depressivo, angustiado, melancólico. Olhava para o céu, irmão, e só via a vastidão do universo, como se não tivesse ninguém lá para responder. O apóstolo Paulo está dizendo que isso acabou em Cristo Jesus. Irmão. O homem que não tinha acesso a Deus agora tem. O homem que estava afastado do Criador agora tem acesso a Ele. O nome disso é reconciliação. De repente você pode estar afastado dos amigos que abandonaram depois que você se tornou crente. De repente você está afastado dos parentes que não gostam mais do estilo de vida que você assumiu. Mas em Cristo Jesus temos ousadia e acesso a Deus. Você estava longe, agora você tem acesso a Deus. Você estava perdido, agora tem acesso a Deus. Você estava humilhado, agora tem acesso a Deus. Você estava segregado, agora tem acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Essa é a bênção que alcançou a igreja. E aí ele termina no versículo 13, encorajando os irmãos. Portanto, eu peço que não desanimem. Isso para mim é muito louco. Mas muito louco mesmo. Para mim não tem nada mais louco que isso aqui. Porque quem está falando para os irmãos não desanimar é o preso, pô. Não, já pensou nisso? É o preso. Poucos dias fui pregar na igreja de um pessoal amigo meu, muito amigo mesmo, fui pregar lá. Aí, o pastor da igreja, né, que era, sabe, um amigo sem igual, ele partiu para o Senhor há pouco tempo, a esposa dele assumiu a igreja, eu estava devendo uma visita a eles para consolar, para abraçar, os filhos dele estão lá, e fui lá, a Geu foi comigo, né, Geu e Gabriel foram comigo na primeira vez, mas na segunda, que eu fui lá depois, a gente estava falando sobre a morte, sobre a partida do pastor, a gente estava falando sobre a eternidade, trocando ideia sobre isso. Aí a esposa do pastor me contou a história da cunhada dela, que partiu acometida de um câncer, só que quando ela ficou internada por muitos dias, em função do câncer, ali no período da internação, ela ganhou umas 6 pessoas para Jesus. Aí o pessoal chegava lá para visitar ela estava com um sorrisão, e o pessoal ia chorando. Ela perguntava, está chorando por quê? Hã? Não, tu está nessa situação. Eu falei, não, pô, estou em Cristo, pô. Aí o pessoal triste, abatido por ele, ela falou, o que foi, gente? Meu Deus, estou ganhando gente aqui. Está vendo ali aquela enfermeira? Chegou aqui desviada, já falei de Jesus para ela. Esse é o Paulo preso na cadeia, animando quem está fora dela. E aí todo mundo que chegava lá tomava um susto. Por quê? Porque ao invés de ver alguém preso murmurando, por que eu estou aqui, Jesus? Via alguém dizendo, não desanimem. Não desanimem por causa das minhas tribulações. Irmão, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós não temos razão para nos abatermos, para nos afligirmos, independente das prisões e das aflições dessa vida. Por quê? Porque nós já vimos anteriormente que nós não estamos, irmão, propriamente dito numa prisão, nós não estamos no desemprego, nós não estamos na solidão, nós não estamos na doença, nós não estamos no aluguel,
nós não estamos andando a pé, nós estamos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós estávamos longe, mas agora estamos em Cristo. Nós estávamos perdidos, mas agora estamos em Cristo. Irmão, tu pode ser feio, mas tu está em Cristo. Você pode ser duro, mas você está em Cristo. Você pode ser o que for, irmão, mas você está em Cristo. Irmão, estar em Cristo é ter acesso direto à presença de Deus e naquele grande dia ter o seu nome chamado para viver com Ele eternamente. Sabe por que os homens estão aflitos hoje? Porque eles dependem das circunstâncias que os cercam. Mas quem está em Cristo Jesus não precisa desanimar, pois isso é motivo de honra para vocês. Vamos embora? Pode se colocar de pé. Vamos embora. Eu quero ficar com isso aqui. Irmão, olha o que ele diz no capítulo 1. Ele os escolheu e os elegeu antes da fundação do mundo. Vocês estavam mortos em vossas ofensas e vossos pecados, ele vos vivificou. Vocês não faziam parte da comunidade de Israel e ele chamou vocês para perto pelo Evangelho. Ele separou um obreiro específico chamado apóstolo Paulo para ser ministro dos gentios e dizer aos gentios, Deus quer salvar vocês também. Ele os abençoou. Põe para a gente rapidão capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em... Irmão, nós temos tudo em Cristo. Todas as bênçãos espirituais, ou seja, salvação, eleição, adoção, justificação, regeneração, glorificação, santificação. Vimos no texto, capítulo 1, herança nos santos. Você não era nada, agora você é a herança de Deus. Ele te conquistou por meio do sangue do seu Filho. Nós somos isso. Nós somos salvos, lavados, remidos, comprados, transformados, resgatados. Irmão, nem tua mãe gosta muito de tu, mas Jesus te amou profundamente a ponto de dar a vida dele por você. Aí você pensa que é uma piada, né? Isaías não diz isso? Ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu jamais me esquecerei. Deus tem um interesse em nossa vida, não por nossos méritos, irmão, mas pela soberana vontade e o profundo amor dele por cada um de nós. Saber que Deus em Cristo Jesus se interessou por mim é ter na minha alma um alívio que nenhum antidepressivo pode trazer. Saber que Deus me escolheu em Cristo Jesus é vencer toda a crise de rejeição. Olha, crise de rejeição, você foi acolhido por Deus. Mas ninguém me quer, Jesus te quis. Deus te quis por meio de Cristo. E eu não estou dizendo, irmão, que ter amigos, ter família, ter pessoas ao nosso lado não é bom. É bom, é importante, pelo contrário. Muito importante. Mas até a rejeição humana, Deus cura na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele te quis, Ele me quis e mandou os obreiros dele pregar aos gentios. Deus quer os de longe também.